Então, galera, esse projeto que a gente está desenvolvendo, Janela Ciência, ele é um projeto que tem o intuito de debater, né, a produção de ciência no Brasil. E como o tema mais importante do momento é com relação ao coronavírus, existe uma discussão muito grande, né, na mídia, nos grupos de família. Achei interessante, né, a gente começar por esse tema. E aí eu convidei a Paola, né, que é uma doutoranda e bióloga, né, que está na França, para poder participar junto com a gente. Então gostaria que vocês conferissem o vídeo que segue. Ele vai estar dividido em partes, porque não dá para postar todo de uma vez. E aí eu queria que vocês dessem suas impressões, comentassem, discutissem. O interessante é fomentar a discussão, né? Nesse momento que a gente precisa mais é de informação. Abraço, grande abraço a todos e confiram o vídeo a seguir. Enfim, eu acho que da mesma forma, seguindo o roteiro que foi a primeira vez. Ótimo. Então, Combinado. boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Dependendo de você estar, o fuso horário, né? Boa tarde no Brasil, boa noite na França. A ideia que eu trouxe, assim, de falar sobre isso, era para criar um canal, né? O nome do canal e uma página, Janela Ciência, para falar sobre a questão do coronavírus, né? Essa problemática, é uma pandemia que está atacando o mundo todo e tal. E aí eu gostaria de convidar a Paola, né, porque eu sei que ela é uma bióloga muito estudiosa, né, não só nesse como em outros assuntos, e ela está vivendo de perto, né, os conflitos do isolamento na França, né, e aí eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem ela é, para as pessoas que não conhecem ainda, passarem a conhecer e a seguir, né. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite também. É, Meu nome é Paola, como o Thiago disse. Eu sou bióloga, tenho mestrado em genética e melhoramento de plantas pela UENF e faço doutorado também no mesmo programa. E eu vim fazer meu doutorado de sanduíche aqui na França por um período de 10 meses. Eu cheguei aqui em janeiro e o meu prazo final aqui é novembro. E eu tô numa parceria com o INRAE, que é uma empresa de pesquisa tipo a Embrapa, do Brasil. E eu tô, né, meu trabalho é com melhoramento, mapeamento genético, e eu tô aqui em meio a uma pandemia, presa em casa, em outro país, o É, que é inimaginável. Mas sou eu. só isso, né, para começar. Vou Só compartilhar aqui a isso. tela com você. Aí, então, eu escolhi falar desse tema, né, porque é um tema que todo mundo está vivenciando, ele gera muito debate, eu acho que tem muita informação que está circulando, que vem de fontes altamente não confiáveis, né, que são as fontes de WhatsApp, que o pessoal não pega dados, confiáveis, né, de fontes confiáveis. E aí, eu acho que é interessante falar um pouco para, nessa questão da informação, a gente trazer informações de fontes confiáveis, né, os órgãos mundialmente que têm expertise nesses assuntos, e também um pouco do histórico, um pouco de como essa pandemia está testando os limites da sociedade em si, né? Sim. Pronto. Aí, a fim mais didático, eu quis trazer primeiro o que é um vírus, né? Esse aqui, o vírus que eu trouxe é um vírus influenza, né? Ele é muito comum, por isso que a gente toma aquela vacina da gripe todo ano, que é para poder fugir desse garotinho aqui. E ele pode se apresentar como RNA ou DNA, tem essa estrutura de um envelope lipídico, né? Que aí contém a informação genética dele, ele vai entrar dentro da célula, vai se multiplicar e aí vai iniciar a infecção. Essa infecção e tem como um vetor, né? Pode ser animais ou pode ser outras pessoas e ela se propaga com um beijo no rosto, com comprimento, com espirros, quando você vai utilizar em locais públicos, banheiros ou bebedouros, quando você pega uma pessoa, e aí pode evoluir um quadro clínico até complicações respiratórias, enfim, coisas como pneumonia e que a gente já está vendo no noticiário. Só que na história da humanidade não só houve só essa epidemia, né? Houveram várias, né? E elas causam realmente crises humanitárias de acordo com as tecnologias e a medicina do momento, né? Os agentes causais mais comuns são as bactérias e os vírus, e as formas de tratamento, né, como eu acabei de falar, elas evoluíram, né, junto com a ciência e com a medicina, né. Aqui, trazendo a primeira grande epidemia que se tem noção,
foi a peste negra, né, que ela aconteceu na Europa, e o motivo dessa epidemia ter sido desencadeada foi por conta de falta de saneamento na Europa, e ela veio principalmente uma bactéria de ratos, né, por causa de falta de higiene e tal, e ela, como não tinha nesse século XIV uma medicina nem ciência evoluída, realmente causou 50 milhões de óbitos, né, vitimou muitas pessoas. A mesma coisa aconteceu no século XX, né? No começo do século XX, a gripe espanhola também trouxe muitas pessoas a óbito, 20 milhões de pessoas foram vítimas, né, dessa epidemia, também por conta da falta de medicina, da evolução da ciência e dessas coisas, enfim. Em 1950, já com a tuberculose, foi diferente porque, apesar dela ter vitimado muitas mais pessoas, chegando até 1 bilhão, né, no período total, esse ano de 1950 ele foi um ano crucial porque foi o ano que conseguiu se fazer e produzir em massa o primeiro antibiótico, que era a penicilina. Então a ciência evoluiu, né? Foi descoberto a partir de um fungo, né? Do penicilino foi extraída a penicilina, que é uma substância que é bactericida, e aí conseguiu controlar o bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose. Então esse ano já tem uma virada na sociedade, na relação com as doenças. A mesma coisa aconteceu em 1980, a medicina estava evoluída, foi proposta uma vacina, e essa vacina conseguiu erradicar a varíola no planeta. Mesmo assim, ela vitimou 300 milhões de pessoas, né? E agora, desde 2029, a gente está vivendo, né, a epidemia do coronavírus, do Covid-19, e é importante destacar que, até o momento, eu atualizei esses dados ontem, né, 26 mil pessoas já foram vitimadas, né, por essa epidemia, mas muita pesquisa ainda está em curso, muita ciência já avançou até aqui, e pode ser que a gente consiga, daqui a um tempo, ter uma vacina ou ter alguma forma de contra-atacar essa epidemia. No momento, o que a gente tem são três principais alternativas, que é o isolamento social, a higiene preventiva e a informação. O que a gente está tentando fazer para vocês é trazer informação. E aí, agora eu gostaria que você falasse, né, como é que está a sua rotina e como é que está a questão do isolamento social aí na França, porque aqui no Brasil a gente está debatendo muito, o isolamento ele tem que ser vertical, tem que ser horizontal, está tendo esse debate, né, e uma polarização em torno disso. Sim, bom, desde do dia 17 de março, a gente está em isolamento geral aqui na França. A gente pode ir para ir ao mercado, as pessoas que precisam trabalhar ainda, né, podem sair para trabalhar. A gente pode sair em casos de doença e algumas situações familiares muito restritas, mas para qualquer motivo a gente precisa fazer um documento à mão, falando porque, quando e o horário que a gente vai sair. E assim, a gente ainda está liberado para fazer atividade física num raio de 1 quilômetro de distância da nossa casa, desde que a gente tenha esse documento. Então, assim, hoje, inclusive, dia 27 de março, eles anunciaram que o nosso isolamento, que seria até então, até a próxima terça-feira, 31 de março, foi estendido para até o dia 15 de abril. Era claro que a gente não ia ficar só até 31 de março fechado, mas a segunda ordem agora é de que até 15 de abril a gente vai manter o país fechado e só estão funcionando mesmo os sistemas básicos para o funcionamento do país. Tudo que pôde ser fechado está fechado e a restrição é se a gente sair a gente paga multa, então tá bem restrito mesmo essa questão do isolamento aqui. Sim. E aí, a importância desse isolamento social é realmente para tentar conter o avanço da epidemia, né? Aqui a gente vê nos aeroportos, né? Eu acho que no mundo todo, né? O pessoal medindo a temperatura corporal para ver se consegue diagnosticar febre e aí conter medidas sanitárias com as pessoas que estão na linha de frente, né? A equipe de saúde e o isolamento das pessoas que são diagnosticadas.